Bom, vamos falar agora da característica de reprodução. Então, o que é reprodução? Quando eu falo em reprodução, qual é o conceito que eu posso utilizar para reprodução? Então, reprodução é um processo em que um ou mais organismos vão produzir o quê? Descendentes. Através da reprodução, os seres vivos eles vão perpetuar a sua espécie, certinho? Então, reprodução é um processo onde um ou mais organismos, ou dois organismos, eles vão produzir os seus descendentes, eles vão perpetuar a sua espécie, tá? Então, por isso que a reprodução ela é imprescindível para a manutenção das espécies, porque através da reprodução você está perpetuando a sua espécie, você está perpetuando o seu material genético, os seus genes, certinho? Então, quando a gente fala em reprodução, a gente está falando nisso, em produzir descendentes com meu material genético para que meu material genético não se perca, tá bom? Perpetuando a minha espécie. Então, olha só. A partir disso, nós temos dois tipos de reprodução. Lembra que eu falei lá no conceito que a reprodução ela pode acontecer com um ou com mais de um, que são dois organismos? Porque existe dois tipos: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, olha só. A reprodução assexuada, anotem, é a reprodução onde o único ser, sozinho, ele vai conseguir se multiplicar, ele vai conseguir gerar seus descendentes, tá bom? Um exemplo típico, bem fácil para a gente entender isso, é da bactéria. Então, a bactéria, lembra, é um organismo unicelular. O crescimento dela vai se dar apenas com o aumento daquela célula. E aí, com isso, ela também consegue se multiplicar. A partir daquela célula bacteriana, ela vai conseguir gerar células filhas. E como é que isso vai acontecer? A própria célula vai entrar nesse processo de reprodução, duplicando o seu material genético. A partir disso, a célula vai produzir, vai se romper e dali vão ser originadas duas células filhas. Então a gente diz que uma célula mãe, ela origina duas células filhas. Agora um detalhe muito importante. Essas células filhas geradas da célula mãe, elas vão ser idênticas. Elas vão ser clones da célula mãe. Elas vão apresentar o mesmo material genético da célula mãe, tá bom? Então, a reprodução assexuada, anotem, é a reprodução onde o indivíduo sozinho, o organismo ali sozinho, vai conseguir se multiplicar. Ele vai conseguir gerar seus descendentes. Tá? Então, a própria célula vai criar uma forma de se multiplicar. Então, isso vai acontecer com quem? Com organismos também unicelulares, tá bom? Mas a gente vai ver que nas plantas existe tanto uma parte assexuada quanto uma parte sexuada. Nos fungos também vamos ver isso, tá? Então, ela não é a reprodução assexuada, ela não é específica dos organismos unicelulares. Não. Os organismos unicelulares vão ter somente esse tipo de reprodução assexuada, mas ela não é específica dos organismos unicelulares, certinho? Então, lembrando, detalhe aqui muito importante, estas células unicelulares, né, aqui no caso da bactéria, elas vão gerar duas células filhas, depois que seu material genético for duplicado. Então, seu material genético vai ser duplicado, o citoplasma ele vai sofrer um processo, né, imagine um balão, né, ele vai ser apertado ao meio, e aí vai ir uma parte para um lado, uma parte para o outro. E aí, a partir desse momento, a célula vai se dividir ao meio, né, e gerando duas células filhas. Lembrando, células idênticas à célula mãe. Nós chamamos de células clones. Por que clones? Porque elas são idênticas à mãe. Apresentam o mesmo material genético.
Já a reprodução sexuada é uma reprodução onde precisa para acontecer de dois indivíduos. Eu preciso de material genético masculino com material genético feminino. Então, é a reprodução de nós, né? Da nossa espécie, dos seres humanos, dos animais em si. Então, na reprodução sexuada, eu sozinha não posso me reproduzir. Eu preciso de um material, no caso, como eu sou mulher, eu preciso do material genético masculino. Então, há um ato, né, que é chamado de cópula, né, o ato sexual, onde um material masculino vai se juntar com o material feminino e a partir desse momento vai ser gerado uma célula e essa célula vai dar origem àquela nova vida, tá? Então a reprodução sexuada ela vai acontecer em organismos multicelulares, tá bom? Então, essa é a diferença entre a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. E quando a gente fala em reprodução, a gente não pode esquecer, tá ligado, né? Um assunto ao outro. A parte de genética, né? Então, quando a gente fala em genética, a gente está falando no material genético, né? Nos genes, nas características, né? Que vão ser passadas para as outras gerações, né? Para os seus descendentes, para a sua prole. Então, genética é isso. Tanto é que genética é um ramo da biologia que vai estudar o material genético, né? Então, quando a gente fala em genética, a palavra hereditariedade é o que vem logo em mente. E o que vem ser hereditariedade? Hereditariedade é a capacidade que o ser vivo tem de transmitir as suas características à sua prole, ou seja, a seu descendente. Então, quando eu me reproduzo, quando eu me reproduzo, né? Eu mando as minhas características para minha prole, tá bom? Então, continuando, é a capacidade que o ser vivo tem de transmitir as suas características à prole, passando a prole cópias de todos ou de alguns de seus genes, que são as nossas características. Então, a partir do momento que eu criei, que eu me reproduzi, que eu criei uma vida, ali, com aquela vida, foram algumas características minhas, tá certo? Então, isso é hereditariedade, é transmitir, né, a minha prole, aos meus descendentes, as minhas características. Essas características a gente vai encontrar onde? Aqui, nos genes, tá bom? Continuando. E quando a gente fala em genes, em hereditariedade, em genética, existem esses três conceitos que são muito importantes de serem aprendidos: variabilidade genética, seleção natural e adaptação. Então, olha só. Imaginem vamos levar só em consideração a nossa espécie. Todos nós apresentamos as mesmas características, né? A nossa espécie, ela apresenta a cabeça, né? Os indivíduos têm que apresentar uma cabeça, 2 braços, o tronco, as 2 pernas e assim vai. Então, são características comuns da nossa espécie, tá bom? Mas imagine que todos nós temos características, destas características que são comuns a todos, as nossas características são diferentes. Por exemplo, o meu formato de rosto, o formato da minha cabeça, o formato dos meus olhos são diferentes, né? De todo mundo. Então, essas especificidades, né? É a variabilidade genética, porque isso vai se dar através do momento da fecundação, quando o material genético do pai com o da mãe vai se juntar, entendeu? E essa mistura é que vai originar as características daquele descendente. Então, a variabilidade genética é a variação do material genético entre membros de uma mesma espécie. Então, é isso que eu acabei de falar. Então, as características comuns que nós temos, a cabeça,
2 braços, as 2 pernas, o tronco, os 5 dedos nas mãos. Então, essas características todas são comuns. Nossa espécie toda tem essas características. Porém, essas características elas vão ser diferentes em cada indivíduo, né? Então, os meus dedos são mais longos, minhas unhas são maiores se eu comparar com de outra pessoa. Então, cada um vai apresentar essa característica diferente, né? Específica, tá bom? Já a seleção natural é a base da teoria evolucionista, né? Segundo o qual, então ela diz o seguinte, segundo o qual os seres vivos eles se modificam ao longo do tempo, se ajustando ou se adaptando ao ambiente que vive, né? Então, a gente sabe que o ambiente ele vai se mudando, vai mudando, na verdade, com o tempo, né? E os organismos que se adequam àquele ambiente, que apresentam características que se adequam àquele ambiente, são os organismos que vão conseguir sobreviver, tá bom? Nisso aí a gente já entra aqui, ó, na questão da adaptação. Então, os organismos que apresentam essas características que vão ser essenciais para sua sobrevivência são chamados de organismos adaptados. Então, a adaptação, né, a gente pode dizer que um organismo é adaptado, ele não é o mais forte, né? Então, quando a gente fala em adaptação, a gente não está se referindo a maior, mais alto, mais bonito. Não, a gente está se referindo a mais forte, mas em relação às características que ele apresenta para ele se adaptar, para ele se ajustar àquele ambiente. Então, isso é um organismo adaptado. E um organismo adaptado é aquele que vai sobreviver ao ambiente que ele se encontra, certinho? Tanto é que eu coloquei isso bem aqui, ó. Organismos mais adaptados têm mais chance de sobreviver. Então, o organismo que é mais alto, o organismo que é mais forte, o organismo que é mais bonito, não significa que ele é o mais adaptado. Adaptado é o organismo que vai apresentar as características que vão ser essenciais para ele se adaptar, para ele se ajustar àquele ambiente onde ele se encontra, certinho? E esses organismos que vão se adaptando ao ambiente é que vão se reproduzindo e vão continuando a sua espécie, tá bom? Então, esses conceitos, né, a gente vai ver mais lá na frente também, quando estiver falando nas teorias evolutivas, tá bom? Mas é bom a gente já entender um pouquinho sobre eles, né? Então, quando a gente fala em genética, a gente fala em hereditariedade, a gente fala na variabilidade genética, fala na seleção natural, fala no organismo mais adaptado. Então, é interessante a gente saber desses conceitos, né? Então, se ficou alguma dúvida em relação a essas características, né? Porque com essa característica última a gente está fechando o nosso conteúdo de características gerais dos seres vivos, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, volte o vídeo, façam as suas anotações, né? Revisem, tá bom? Mas qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, tá? Espero que tenha ficado bem claro o conteúdo e que vocês consigam estudar, né? E aprender sobre essas características que são essenciais a todos os seres vivos, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.